Oi, gente, tudo bom? Esse é o meu primeiro vídeo sozinha. Tá tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre o filme Ken, o filme de 2018, dirigido por Daniel Goldhaber, elenco Madeleine Brewer, Pat Dahak, Melora Waters e mais. Mais é o link que tá aqui no... Quem é que faz esse? Quem é esse mais aí? Quem é esse mais? Não sei. Mas aí não te interessa. Este é um filme que gera muitas controvérsias. Por quê? Porque ele é um filme que não tem um roteiro convencional. Mas como assim? Bom, ele não é o tipo de filme que você pode esperar respostas. Ele é um tipo de filme que levanta perguntas. Então, se você está assistindo esse filme achando que vai ser mostrado um mistério e esse mistério vai ser resolvido no final... Aqui não, bebê. Não vai ser esse filme que você vai estar vendo. E do que se trata esse filme, Carol? Este filme fala sobre a história de Lola, uma garota que é uma cam girl. O que é uma cam girl? Uma cam girl é uma garota que faz vídeos sensualizando na internet, na frente da câmera, e isto gera dinheiro. Ela ganha dinheiro assim. Só que o que acontece? De repente, do nada, ela começa a ver ela mesma fazendo vídeos que ela não fez. E aí ela fala assim, peraí, o que tá acontecendo aqui nessa porra? E aí a história se dá no desenrolar deste acontecimento. Ela vai tentando, né, ver o que acontece ali, porque tem outra menina exatamente igual a ela fazendo vídeos. Peidou? Peidou, foi? Peidouzinho, né? Tá, então aí ela tem que entender o que tá acontecendo, que ela mesma tá ali aparecendo, fazendo vídeos, e aí, o que é isso? Mas aí que está o erro. O erro não é a gente tentar entender por que aquela outra garota está lá. É a gente tentar entender por que isso gera estranhamento. E o que acontece? Esse tema, conhecido como duplo, é um tema que gera estranhamento há muito tempo na literatura, em várias histórias antigas a gente tem esse tema. E por que esse tema, ele é um tema incômodo? Bom, aí agora eu vou ter que voltar lá para os primórdios da nossa infância para explicar isso. Quando a gente nasce, a gente basicamente é só um bebezinho que não sabe nada. A gente não sabe que a gente é um bebezinho. A gente não sabe que nossa mãe é uma mãe. A gente não sabe que a gente é a gente. E aí o que acontece? A gente só percebe o mundo. A gente é tipo uma ameba que tá lá percebendo o mundo e entendendo o mundo, como é que ele funciona, sentindo as coisas. E aí o que acontece? Existe um certo momento da nossa infância que a gente entende que a gente é a gente. Por exemplo, vocês já repararam que pra gente entender a posição de eu é super complicado, porque quando eu falo eu sou eu, mas se é você falando eu, é você. Então, o eu, a gente chega numa conclusão de que é sempre a posição do falante. Então, eu é quem está falando. E pra gente entender isso não é simples para um bebê. Então, essa percepção ela vai acontecendo aos poucos. E existe, antes da fala, um momento que a gente se vê como outro, como um indivíduo, que a gente tem um corpo. E tem um psicanalista chamado Lacan, que ele chama esse momento de estádio de espelho, que é um momento que, bom, na nossa cultura, a gente pode dar um exemplo de que quando a gente se vê no espelho e que a gente entende que aquela imagem é a nossa, a gente entende que a gente é um indivíduo. E aí, a partir desse momento, a gente passa o resto da nossa vida tentando dar uma definição do que somos nós, de qual é a imagem que a gente transmite, de como a gente é. Por isso que a gente tem certa dificuldade, por exemplo, em se ver num vídeo, numa foto, principalmente quando é inesperado, quando a gente está sendo filmado, quando a nossa imagem está sendo capturada, sem que a gente tenha consciência e controle disso. É parecido quando a gente ouve o nosso áudio, a gente não gosta da nossa voz, quando é gravada? Sim. Muito estranha, a gente sente um estranhamento. Sim, porque a gente não está acostumado a ouvir nossa voz fora da nossa cabeça, porque existe toda uma acústica dentro da nossa cabeça que modifica a nossa voz. E aí também a falta de costume e a falta da gente se colocar, se definir, porque quando a gente se acostuma com a nossa voz, com a nossa imagem, por exemplo, num vídeo, num áudio, em fotografia, a gente se familiariza, então a gente tá delimitando a nossa imagem. Então a gente se acostuma, né? Aquilo que a gente tem contato, a gente se acostuma. E aí que entra o filme. Por quê? O que gera tanto incômodo e estranhamento na Lola de se ver ali? Porque ela tá se vendo como outra pessoa que tá tendo atitudes que não estão no controle dela e
acima de tudo, são atitudes que condizem com o comportamento dela. Então, vamos dizer assim, ela tá se vendo por fora. E essa é a reflexão que a gente tem que viajar vendo um filme como esse. Porque é uma reflexão muito da hora, vamos ser sinceros. Um exemplo disso que a gente vê no decorrer do filme é que tem vários momentos no filme em que ela percebe a forma como os outros estão enxergando ela. Por exemplo, a família dela, membros da família dela assistindo os vídeos que essa impostora dela tá fazendo. Só que assim, ela fica horrorizada com aquilo. Ai não, minha família tá vendo isso. Mas a família dela poderia ver também um dos vídeos que ela fez. E qual que é a diferença? Porque é a mesma linha de comportamento que ela já vinha tendo. Então, o que gera esse estranhamento não é a atitude, a imagem que está sendo passada falsamente dela. É a imagem que ela está vendo dela mesma, como outro. E agora, um pequeno momento falando sobre o final do filme. Eu vou tentar não dar spoilers. Se ficar spoilerizado, daí vai ter um aviso de spoiler. Mas o que acontece? No final do filme, a gente tem um momento de confronto. Esse momento de confronto, ele deixa a gente bem em dúvida sobre o que pensar sobre isso. E eu acho que uma questão que é sobre a virtualidade da nossa imagem e das relações. Então, a nossa imagem, ela não é concreta. Ela é uma coisa completamente imaginária. A gente supõe qual que é a nossa imagem, o que a gente está transmitindo. Então, dessa forma, eu acho que existe um contraste aí entre o eu, que em posse de um corpo real, que é perecível, que ele é danificável. Então, eu acho que essa é uma reflexão que vocês podem entrar depois que assistirem o filme e verem o final do filme pra refletir um pouquinho. Gente, então, eu tenho um recadinho pra dar pra vocês, que é que eu nem sempre vou estar em todos os vídeos. Porque eu sou estudante de semiótica psicanalítica, eu faço uma especialização e eu também estou estudando para entrar na carreira acadêmica, né, e seguir aí, ser uma pesquisadora, sabe? E aí o meu tempo é muito difícil de conciliar. Então, sempre que eu puder, eu vou estar aqui, mas não é sempre. Não é sempre, então sempre assim. Então, esses conhecimentos que eu coloco aqui para vocês em vídeo, parte deles eu aprendo pelos meus estudos, pelas minhas pesquisas. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um bagulho super... Mas essa sou eu, né, gente? Essa é a minha questão dos filmes, tatapau. E é isso. Um beijo. Se inscreve aí, deixa comentário, deixa tudo.